No último vídeo, eu mostrei pra vocês as minhas histórias de mais de 10 anos atrás, e vocês gostaram bastante. Até falaram nos comentários que ficariam muito felizes na ideia de eu contar pra vocês qual que era essa história. Então hoje, chegou o dia. Eu vou agora nesse vídeo com vocês contar qual é a história que eu tinha escrito há quase 10 anos atrás. Então já se prepara, pega sua pipoca, se ajeita no sofá, que esse é um daqueles vídeos que você para pra assistir. Vamos agora pro documentário das histórias do escritor de 10 anos de idade. Disclaimer aqui no começo, o CDX foi separado entre episódios, porque o meu maior sonho naquela época era trabalhar com anime, era trabalhar com uma série. Eu queria que fossem episódios, mas pra melhor adaptação desse vídeo, a gente vai usar o termo de capítulos. Porque, como todo série, livro, quadrinho é capítulo, pô. É capítulo, simplesmente. Então vamos usar o termo de capítulos, e são no total 23 capítulos com 3 arcos, que são os principaizinhos dessa história, e muitos personagens a serem apresentados, e alguns furos de roteiro. Então tenha a mente aberta para isso aqui, que não vai ser exatamente fiel ao que tá nas histórias em quadrinhos. Algumas coisas eu tive que encaixar, ou reimaginar, ou lembrar de coisas que eram no passado, para que eu pudesse tornar essa história explicável. Então, vamos direto pro vídeo, pro primeiro arco, o nascimento do herói. A história começa com o nascimento de Godan, um dos nossos protagonistas. Godan é filho de Gotan, que é um nome super parecido. Através desse nascimento, a gente tem a primeira cena, que é o seu pai todo orgulhoso perguntando para um dos seus amigos, o Nan, qual seria o potencial dessa criança. E como amigo, já conhecendo todo o histórico do Gotan como um grande guerreiro no passado, ele diz que aquela criança tinha um grande potencial, devido à sua ancestralidade. Então o pai fica pensando nisso, fica com isso matutando na cabeça. A gente tem um fast forward de mais ou menos 15 anos, para que a gente possa perceber como é que passa a vida de Godan. Nesse começo da história, a gente está basicamente acompanhando qual que é a vida do garoto. Ele passou esses 15 anos da sua vida treinando com um dos maiores guerreiros da história, o seu próprio pai, para que com 15 anos ele estivesse apto a ingressar numa academia de grandes guerreiros. Página vai, página vem, Godan conhece o Bodan, que é mais uma peça importante no xadrez de CDX. Você vai aqui perceber rapidamente, já deve ter percebido que a maioria dos nomes, ou se não todos os nomes que eu mencionei até agora, terminam em An. Isso se deve ao motivo de que não tem motivo, eu só escrevi assim e eu achei que ficaria legal na época. Eu tinha 10 anos, então perdoe a minha nomenclatura para nomes de pessoas aí. Eu prometo que hoje em dia eu sou melhor. Comprem os meus livros. Bodan é um forte guerreiro que tem uma ancestralidade também muito boa. Ele é filho do Tobi, que é um personagem que é apresentado um pouco mais pra frente, mas como ele não tem grande importância pra trama da série, eu meio que não vou mencionar ele, então é mais fácil eu mencionar ele aqui agora do que no futuro. Tobi era o companheiro de classe do Gotan, quando o mesmo estudou na mesma academia que Godan tá estudando nesse momento. Então, Bodan, o novo apresentado, e Godan estudam na mesma academia. Tal qual os pais dos dois estudavam na mesma sala anos e anos atrás, quando o Gotan ainda era um jovem e estava se preparando para ser um grande guerreiro. Bodan, obviamente, é uma pessoa muito forte, muito poderosa, e rapidamente a gente percebe isso quando ele é convidado a ir à casa do Gotan, e lá os jovens, eles lutam entre si, porque o Gotan tem uma mente maluca, e ele falou, não, se eu tenho 2 crianças aí, eu vou botar esse moleque pra treinar contra o meu filho. Quero ver se esse moleque bate no meu filho, né? E essa é a primeira luta que a gente é apresentado na série. Esse é o primeiro conflito. Lógico, os desenhos não são os melhores, até porque foram escritos há 10 anos quase atrás. Inclusive, essas histórias foram escritas quando eu tinha 10 a 11 anos, e esse ano eu vou fazer 19. Você pode ter mais ou menos a métrica. Mas não era dos melhores enredos, não era dos melhores desenhos, mas isso mostra do que qualquer um pode fazer uma série, qualquer um pode fazer um desenho. Isso que é a parte mais legal. Eu me diverti bastante e eu não precisava fazer isso bonito. As forças são muito parecidas, mas o filho do Gotan acaba se sobressaindo por alguns milímetros de força a mais. Ele tem grande força, grandes poderes e coisas que estão ainda ocultadas dentro do seu ser para que ele possa despertar no dia. Tal qual um tal de Gohan, eu não sei se você conhece. Aqueles garotos viraram grandes amigos e o tempo, como foi passando, foi mostrando pra eles que treinar é a parte mais importante. E logo chegaria o primeiro torneio de muitos nessa série.
A gente só tem 23 capítulos, né? Mas a gente tem bastante história para ser contada, bastante coisa que eu não imaginava que era. E torneios é uma vertente que aparece bastante na série, então fique acostumado, porque isso vai aparecer bastante. E o primeiro deles tem um final até que surpreendente, sabe? Novos personagens são introduzidos, tal qual o Cavaleiro Tema, que é um personagem que vai aparecer durante alguns capítulos, e a participação importante dele é muito legal ele estar aqui, porque acontece que CDX, como eu já falei no outro vídeo, fazia parte de uma coletânea que era patrocinada pela empresa PSH, que era Power Super Heroes. Ou seja, havia outras histórias que faziam parte dessa empresa, que era, na verdade, uma empresa criada por eu e os meus amigos. Então outras histórias tinham. E Tema era o protagonista de GDO, os Guerreiros do Ômega, se eu não me engano. E é muito legal que ele aparece em alguns capítulos de CDX, fazendo sua participação especial. Então aqui ele vai aparecer em um grande torneio que vai acontecer. Bom, Bodan e Godan treinaram bastante. Tentaram ir pra frente, tentaram conseguir correr atrás, mas esse torneio não foi pra eles. Esse era o primeiro da carreira deles ainda, eles eram muito jovens, com 15 anos apenas, e eles tinham acabado de ingressar na academia, então esse realmente era um torneio para as grandes ligas, esse era um torneio para grandes nomes. Como Gotan, que tinha se inscrito no torneio e decidido ir atrás do troféu. Acontece que no meio dessa história, como um dos primeiros furos de roteiro, não tem um vencedor. Na verdade, 4 vencedores são nomeados e um campeão não existe. Na verdade, o campeão são os 4 ao mesmo tempo. E Tema é um deles, que é um nome que vai aparecer um pouco mais no futuro. Talvez um começo lento, você pode considerar, mas a Terra estava em momentos de paz. As pessoas se amavam, as pessoas andavam uns com os outros, brincavam, treinavam, se davam em casamento. Até que, da noite pro dia, chegou um novo inimigo e o primeiro vilão dessa história. Senel é um grande inimigo do passado de Gotan. Dá a entender pelas suas falas de que os dois já se conheciam e Gotan tinha vencido o primeiro dos confrontos. Entretanto, nesse momento, com o treinamento agora, Senel tinha se tornado um dos guerreiros mais fortes do universo. E ele vinha para combater o seu arqui-nêmesis, o Gotan. Os únicos guerreiros presentes na Terra, você deve saber que são os nossos queridinhos. O Gotan, o Godan, seu filho, e o Nan, que era o amigo do Gotan, que não tinha sido introduzido ainda direito na história. Esses 3 são a única força que tem para segurar uma das maiores ameaças ao planeta Terra naquela época. E eles não têm, talvez, a força bélica e a força necessária para conseguir segurar essa pessoa. O Senel, na verdade, não é qualquer coisa, e a gente não sabe exatamente mensurar o poder dele. Então, quando esses 3 tentaram segurar ele, eles não foram capazes. Senel pôde bater nos 3 sozinho, o que é algo extremamente fora da ideia. Pra você saber, você entender um pouco, Gotan é um dos guerreiros mais fortes assim da história. Ele teve a sua carreira, seu auge, sua luta, cresceu por muito tempo, e agora é um tempo que ele deu uma estagnada, que ele deu uma parada, porque ele parou pra tentar cuidar do filho dele, o Godan. E conforme ele ia desevoluindo, o filho dele ia crescendo. Então o Senel, já inteligente que era, usou essas oportunidades para chegar na Terra no momento onde o Gotan estava fraco e poder procurar a sua vingança contra o seu Nêmesis. Nenhum dos 3 é capaz de segurar o Senel. Tanto que há um momento onde, diante dos olhos deles, o Senel, com a bola de energia, destrói o planeta azul, transformando ele em poeira cósmica. É impressionante a cena. Conforme eles tentaram lutar tanto, conforme eles achavam que eles estavam tão alto, conforme Gotan tinha derrotado tantas pessoas e já tinha pisado na cabeça de Senel no passado, agora tudo isso tinha se acabado. E o planeta Terra jazia em poeira, jogada ao universo. Em fúria, os 3 despertam uma força inigualável, vindo de um lugar que nem eles conheciam ainda. Os seus olhos se tornam fendidos, as pupilas dos seus olhos se fendem como cobras. Em seus rostos aparecem desenhos de triângulos e sua força aumenta exponencialmente. Os 3 guerreiros que antes não eram páreo para um dos guerreiros mais fortes do universo, que era o alienígena Senel, agora tinham mais força do que nunca para ir com todo o seu braço e destruir na pancada aquele que se achava ser forte. É uma luta sem qualquer, é uma luta sem igual, é uma pancadaria sem limites, amigos, sem precedentes. E Senel jaz no meio do universo,
destruído completamente pelos 3 guerreiros, com agora sua nova transformação, da qual é nomeada Eleven. É o nome que eu dei na época. Senel está morto. Eles venceram, mas a que custo? O planetinha azul jaz em poeira. Você bem sabe o que aconteceu, conforme Senel veio para destruir Gotham e, não podendo destruí-lo, pelo menos levou aquilo que ele chama de casa. As pessoas, a água, os seres vivos, as árvores, tudo foi embora. E agora só sobraram os nossos 3 guerreiros vagando pelo espaço. Como um último respiro, Gotham tem uma ideia. Ele chama a Serpente dos Desejos. E ele faz um único desejo para ela, que reconstrua o planeta Terra da forma como era antes da invasão do Senel. E assim o seu pedido é feito, o seu pedido é atendido. E mais uma vez nós vemos o planeta Terra agindo em paz e em segurança. Senel foi destruído. Gotham e Godan venceram um dos maiores inimigos da história. E mesmo treinando, mesmo com muita força, Senel não foi capaz de parar os nossos heróis, os nossos guerreiros. Um tempo se passa. Talvez meses, talvez anos, não é fácil entender. A gente sabe que o visual do Godan mudou. Antes ele tinha aquele cabelinho arrepiado, ele agora tá com um cabelinho mais parecido com o meu. E alguns tempos passaram, o Godan continuou evoluindo, continuou treinando, e Gotham voltou ativa de continuar treinando, pois ele tinha medo de que Senel voltasse, ou de que algum outro vilão se representasse de tal forma, e ele não tivesse outros guerreiros tão fortes como Nan e o seu filho Godan, para que pudessem ajudá-lo a conseguir segurar esse inimigo contra o planeta Terra. Mais um torneio chega. O segundo torneio de CDX é um dos mais icônicos, se não o mais legal até o momento. Então esse campeonato é um campeonato que contava com a presença de 2 pessoas que vocês podem conhecer bem. Seiya de Pégaso e Kid Fênix. Além, é claro, da presença mais uma vez de Tema, filho de Seiya. Mas ele sofre uma eliminação prematura quando se encontra com Ikki de Fênix em sua primeira luta. Tudo parece normal. Tema faz o seu melhor ataque e ele vence a luta contra o Ikki. Até que do nada, tudo era um sonho. E quem tinha vencido a luta era aquele que usava a armadura da Fênix, que ressurgiu das cinzas e derrotou o pobre guerreiro Tema. Isso foi uma surpresa para todos, obviamente, porque Tema era um grande candidato ao título. Na verdade, ele tinha vencido campeonatos do passado já e, como você bem lembra, como eu já falei várias vezes, ele foi campeão junto com o Gotham no último campeonato. Então se esperava que pelo menos ele chegasse a lutar com o Gotham, chegasse a ter uma luta bem legal. Na verdade, ele foi eliminado na sua primeira luta. E agora, na segunda luta, a gente vê o pai dele, Seiya, lutando contra um dos nossos guerreiros, o Godan. Confiante, Godan chega a conversar com Seiya, tentando puxar assunto, se lembrando que aquele era o pai de Tema, e ele tenta puxar a conversa. Mas enquanto isso, Seiya já sabe, já prevê os movimentos e já pensa: não, essa pessoa é muito forte, eu não posso moscar, eu não posso dar trela pra ele. Então, antes mesmo que Godan perceba, ele sofre um ataque surpresa, meteoro de Pégasus, vários socos diante de Godan, atravessando a sua barriga e deixando o jovem jazido no chão. Aquele que estava como um dos favoritos também, aquele que era um dos prodígios, filho de Gotham, pronto para lutar, pronto para vencer aquele campeonato, agora mais uma vez jazia jogado no chão, ensanguentado, morto.